Olá, eu sou o pastor Paulo Ortiz e nós vamos juntos em mais uma Reflexões da IB Horto. Muito bem, vamos falar sobre esse termo graça barata que foi cunhado pelo pastor alemão Dietrich Bonhoeffer. Esse pastor ele dedicou a sua vida inteira à pregação do evangelho, e um evangelho que não se calou frente à política ariana do regime nazista na época onde ele viveu, e no último dia 9 de abril completou-se 75 anos da sua morte. Esse homem de Deus pregava contra aqueles que acreditavam que o evangelho poderia ser conveniente com as barbaridades perpetradas pelo regime nazista da sua época. E num dos seus livros mais famosos, o chamado livro Discipulado, nós encontramos então esse conceito de graça barata. E ele diz o seguinte a respeito desse conceito, abre aspas: a graça barata é a graça que nós dispensamos a nós próprios. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem a disciplina de uma congregação, é a ceia do Senhor sem a confissão de pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. No texto de Marcos, capítulo 8, versos 27 a 38, ali nós vemos Jesus, juntamente com seus discípulos, ele está iniciando ali a sua caminhada final, rumo a Jerusalém, onde seria crucificado, cumprindo então a sua missão. Mas os discípulos, até aquele momento, ainda não haviam compreendido a real identidade de Jesus como Filho de Deus. E agora, então, eles se deparam com duas perguntas que Jesus traz a eles. Ele pergunta assim, quem é que as pessoas por aí, quem é que o povo está dizendo que eu sou? E aí eles vão responder, uns dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é Elias, ou ainda um dos profetas. E aí Jesus continua perguntando, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro toma a frente e vai responder o seguinte, uma frase marcante aí, talvez uma das mais marcantes no Novo Testamento. Pedro vai dizer assim, tu és o Cristo. E diante disso, então, ao chamar Jesus de o Cristo, Pedro está fazendo uma declaração não só a respeito da divindade dele, mas uma declaração com fortes implicações políticas, porque o termo Cristo era um título de alguém separado, ungido por Deus para uma tarefa especial, como por exemplo um rei. E logo após essa declaração de Pedro, Jesus então passa a ensinar seus discípulos que, como um Cristo ungido de Deus, ele era responsável por cumprir uma tarefa que ninguém mais poderia cumprir no seu lugar, ou seja, ir até a cruz e morrer pelos pecados do seu povo, sendo condenado por erros que ele mesmo não cometeu. E aí Pedro, ao ouvir isso, Pedro então passa a repreender Jesus, Nós vamos ver essa verdade ali, essa repreensão, ali no verso 32, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. E no mesmo texto, citado por Mateus, é aquela ideia de Senhor Jesus, tenha compaixão de ti mesmo, Pedro, então, ele passa a tentar convencer Jesus de que aquilo não era necessário. Afinal de contas, Jesus estava no auge do seu ministério naquele momento, estava atraindo muita gente para si, muitas curas, milagres por intermédio dele. Jesus estava fazendo muito sucesso com seus sermões, Então Pedro tenta fazer isso, E ao fazer isso, ele recebe uma repreensão dura de Jesus, que diz para ele assim, arreda-te, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Então, imediatamente após dizer isso, Jesus, então, ele vai passar a falar para todos que estão ali, discípulos, multidão em geral, vai falar do preço que se tem para segui-lo. Jesus dá uma espécie de ultimato, e eles põem as regras que deveriam ser estritamente seguidas por aqueles que queriam segui-los, ou seja, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Nas palavras do pastor Tássio Almeida, ele vai dizer que naquele momento, então, Jesus acaba com toda e qualquer pretensão de Pedro para ter um rei que seria um mero libertador político, como talvez ele estivesse esperando. Jesus mostra a Pedro e a toda aquela multidão que o caminho que deve ser trilhado pelos discípulos dele não é um caminho de guerras, de vitórias e de dominação sobre as pessoas, mas um caminho de humildade, serviço e amor.
E existe em nós, ele vai continuar dizendo, uma tendência muito forte de fugirmos de qualquer coisa que nos possa causar dor, sofrimento e incômodo. E de maneira contrária, a gente está sempre pronto a abraçar qualquer coisa que nos traga benefício, conforto ou satisfação imediata, mesmo que a longo prazo essas coisas nos causem morte. Talvez ao longo da sua vida, da sua caminhada, você tenha também feito muitas escolhas fáceis, entre aspas, né? Mas que no final geraram mais dor, sofrimento e complicações para a sua vida. Em nossos dias há tantas pessoas, né, que por optarem por essas facilidades de uma vida cristã nominal, acabam caindo nas armadilhas da graça barata, do evangelho fast food, da customização da fé, que é quando eu adequo a fé ao meu gosto, ou quando eu torno o evangelho mais legal e palatável a esse meu gosto. Podemos olhar ao nosso redor e ver tanta gente, né, que começou bem na caminhada do evangelho, mas que ao invés de trilhar o caminho da abnegação e do serviço que o Senhor Jesus trilhou, acabaram sucumbindo a essas facilidades de uma teologia da prosperidade ou de pregações que buscam atender às nossas necessidades de bem-estar espiritual e de bem-estar moral, que preferem viver uma vida de fé superficial que se resume àqueles jargões do mundo gospel e viver um cristianismo que mais se parece com autoajuda do que com o caminho do discipulado ensinado por Jesus. Bonhoeffer ainda vai dizer nesse livro que não existe evangelho sem cruz. A graça barata é a mesma que Pedro tentou abraçar ao tentar convencer Jesus de não ir para a cruz. Toda e qualquer tentativa de trono sem morte ou de vitória sem cruz é uma armadilha do diabo para nos fazer achar que somos melhores que o nosso mestre. Por isso que nós não precisamos sofrer nem tomar a nossa cruz e carregá-la. Bonhoeffer vai dizer que quando Cristo chama um homem, ele o manda vir e morrer. Só haverá glória se antes eu assumir a minha cruz. Só haverá vida se antes eu me dispuser a morrer. E a pergunta que fica é essa: o que você tem deixado e abandonado para seguir Jesus Cristo? Você tem abraçado sua cruz? Será que você tem sido esse discípulo fiel, ou você tem se deixado seduzir pelas ofertas da graça barata? Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe.